Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis, Andando em Amor. Esta é a lição número 5, Amor ao Próximo. E afinal de contas, quem é o teu próximo? Você sabe? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João capítulo 15, versículo 17. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Após esse, o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Dessas duas ordenanças depende toda a lei e os profetas, e a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiramente, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, e acima de todas as coisas mesmo. Acima da família, por exemplo, do trabalho, da faculdade, de tudo, absolutamente tudo. Nada, absolutamente nada, nós devemos amar mais do que a Deus. E o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? O teu próximo é aquela pessoa, claro, que estiver mais próxima de você. E quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, em primeiro lugar você precisa se amar. Você precisa saber se amar. E o que é se amar? Se amar é diferente de ser arrogante, de ser prepotente. Quando se diz que alguém ama a si, né, quando você se ama, quer dizer que você se cuida, você vai ao médico quando necessário, ou de preferência antes, né, para ver se tudo está tudo normal, você tem uma boa alimentação, ou seja, você cuida de você cuida do seu corpo, você cuida da sua vida pessoal. Isso é amar a si mesmo. Então é isso que Jesus está nos ordenando, que nós venhamos amar uns aos outros assim como nós amamos a nós mesmos. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, eu preciso me amar. Eu tenho que cuidar de mim para aprender a cuidar de outrem. Entretanto, o importante que nós devemos compreender nesta lição, que nós devemos, sim, amar o nosso próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. O segundo maior mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo implica reconhecer o valor do seu semelhante em Deus. É entender que, assim como você, os outros também possuem dignidade, sentimentos, histórias de vida, necessidades, etc. Vivemos num mundo onde cada um olha para si. De modo geral, é assim. Entretanto, nós devemos olhar para o outrem, né, para o nosso próximo, e entender que, assim como nós temos o direito de ter sentimentos, de ter dignidade, né, que nós temos uma vida, nós temos nossas necessidades, que nós temos os nossos sentimentos, que nós sentimos dores e nós queremos que as pessoas sintam compaixão de nós quando nós estamos sentindo dor, nós da mesma maneira devemos fazer o mesmo, nos colocar no lugar do outro, né? Ter compaixão pelo outro. O que é ter compaixão? É se colocar no lugar do outro. Então nós precisamos compreender nesse ponto que se Jesus morreu na cruz para que eu venha ter vida e vida eterna, se Jesus me amou, então eu preciso reconhecer que a outra pessoa também tem o mesmo amor, ou seja, o mesmo amor que Cristo teve por mim, Jesus também tem por ela. Então, da mesma forma que eu tenho valor para Deus, esta pessoa também tem o mesmo valor para Deus. Todos nós somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Então vemos que nós compreendemos que como Deus, né, ou melhor, como nós somos imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vemos que todos nós somos a semelhança do Senhor. Portanto, todos nós temos o mesmo valor. Deixa eu conferir, somente se a referência é essa mesma. Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É isso mesmo. Então veja que, como nós somos semelhantes do Senhor, nós somos a obra-prima de Deus. Então, da mesma forma que o Senhor amou a você, Deus também amou ao seu próximo. E o seu próximo inclui aí aquele seu professor de matemática, por exemplo, aquele teu vizinho chato, entre outras pessoas. Então, todos nós temos o mesmo direito diante do Senhor quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. E é bom deixar isso aqui claro, que não é todo mundo que é filho de Deus.
Só é filho de Deus quem aceita a Cristo como Salvador, como diz João capítulo 1, versículo 12. Então veja que quando alguém não aceita a Cristo como Salvador, ele não é filho, ele é feitura de Deus, né? Ele é a obra do Senhor, mas ele ainda não é filho. Então, sim, todos nós somos criaturas do Senhor, mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos filhos de Deus. Portanto, veja que este é o amor ao próximo. Assim como Deus me amou, eu preciso compreender que Deus também amou a outra pessoa e o mesmo direito que eu tenho, aquela outra pessoa também tem. E eu, portanto, não devo fazer acepção de pessoas. Quem é o meu próximo? Aqui Jesus nos ensina que o próximo é todo ser humano carente de ajuda. E nós devemos agir como o homem da parábola do bom samaritano, que estendeu a mão independente de classe, tipo de preconceito cultural, religioso e social. É importante que cada um de nós compreendamos um ponto crucial, que é a questão de fazer o bem ao próximo, independente se esse nosso próximo tem uma cultura diferente, né? Se tem uma religião diferente da nossa, se socialmente é diferente de nós, né? Se porventura eu sou rico e outra pessoa é pobre, ou eu sou pobre e outra pessoa é rica, independente de tudo, do lugar que mora, independente, todos nós devemos aqui amar o nosso próximo, aquela pessoa que está carente de ajuda, independente do tipo de ajuda que for. Nós devemos sempre estender a mão. Nós não devemos, isso aqui é muito importante que você compreenda, que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Por exemplo, eu não vou ajudar fulano porque fulano não tem a mesma religião que a minha, ou até em casos assim extremos, né? Eu não vou ajudar porque ele não é da mesma igreja que eu sou de uma denominação e ele é de outra. Nós precisamos acabar com esse negócio. Então, nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, assim como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, nós devemos colocar em aplicação o amor que temos, né, que falamos, né, que muitas das vezes falamos muito de amor, falamos, mas na verdade nós não aplicamos, nós não vivemos o amor na prática, e nós devemos vivenciar o amor na prática. Então, independente, aqui veja que aqui a parábola do bom samaritano, né, na verdade é a parábola se a gente for olhar direitinho, é a parábola do samaritano, né, se a gente for olhar bem na bem da verdade. Por que isso? Porque o povo samaritano era um povo ruim, era um povo perverso. Aqui o que aconteceu foi que um samaritano teve uma boa ação. E na verdade você vê que, se for trazer para nós, né, para os dias atuais, compreenderemos que ali tinha uma pessoa que estava precisando de ajuda e passou ali um pastor, e o pastor passou de largo, passou ali um músico, o músico da igreja também passou de largo, aí veio esse samaritano e fez uma coisa boa. O que seria esse samaritano para nós? Só para a gente ter uma noção, é uma pessoa que não crê em Cristo, vamos assim dizer, ou que ao menos crê em Cristo, mas não pertence a uma igreja evangélica, por exemplo, não é uma pessoa cristã na sua essência, mas ainda assim ela fez uma boa ação. Ou seja, aquilo que Jesus estava dizendo na bem da verdade, Jesus estava dando, como eu posso dizer, um tapa na cara de cada um de nós. Por quê? Porque ele usou justamente uma situação para mostrar que muitas pessoas são religiosas, mas que não aplicam o amor da religião. No caso aqui seria o pastor e o músico da igreja. Então veja que há uma situação de ensinamento para nós. Será que nós estamos tão sem amor a ponto de que até a pessoa que não é cristã está dando mais exemplo do que nós? Isto aqui é a grande questão. Nós não devemos fazer assim. Nós não devemos permitir, né, que outra pessoa, não por uma questão religiosa, mas por uma questão amorosa, né, nós não devemos que outras pessoas de outras religiões venham fazer aquilo que é o nosso dever, e mais do que dever, é o nosso prazer. Nós devemos ter prazer de ajudar. E mais uma vez é bom enfatizar que não é porque eu fiz uma boa ação a alguém que eu devo sair por aí contando aos quatro cantos do que eu fiz para ter alguma glória da parte do homem, né? Nossa glória vem do Senhor, e se certamente nós fizemos algo por alguém, ajudamos alguém, certamente foi por amor, e certamente nós não queremos nada em troca, e muito menos aplausos, né?
A importância de amar ao próximo. Quem não ama a Deus não é de Deus. Jesus falou que seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. E o seu mandamento é que amemos uns aos outros. Isso mostra que se não amamos os nossos semelhantes, automaticamente nos constituímos inimigos de Deus. Pois quem não ama o seu próximo não conhece, ama e muito menos é de Deus. Então, sim, nós devemos, aqui a ideia é bem direta, né? Quem não ama não é de Deus. Quantas pessoas hoje sem amor? E nós não devemos ser assim. Nós devemos sempre viver o amor na prática, falar do amor do Senhor, mas também fazer valer este amor, né? A principal raiz do Evangelho é o amor do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira e por isso ele deu o seu Filho, ou seja, foi um ato de amor de Deus para com a humanidade. Jesus também aceitou esta questão do Pai, essa ordem do Pai, essa obediência ao Pai por amor ao Pai e também até por amor a nós, vamos assim dizer. Então o Senhor Deus nos mostrou na prática o que é de fato o amor de que deu o seu único Filho por amor a nós. Então nós devemos da mesma sorte fazer o mesmo. E o que é? Levar a mensagem do Evangelho e levar aqui os dois segmentos, né? Levar, na verdade, o pão que é Cristo e também o pão que é o alimento, ou seja, nós vamos levar o pão material e o espiritual àquela pessoa que está necessitada, porque assim provamos que de fato nós somos de Deus porque nós amamos, porque aquele que ama vem de Deus, mas aquele que não ama não é de Deus. Ele nos amou, mesmo sendo inimigos. O nosso amor não deve fazer acepção de pessoas. Se, porém, o próximo lhe aborrecer, não retribua da mesma forma. Pague o mal com o bem, pois esse é o dever cristão. Pensa num negócio difícil. É esse negócio aqui. Mas foi por isso que Jesus te chamou, porque o negócio é difícil. São para pessoas que têm um bom coração assim como você. Porque certamente, muitas vezes, você será afrontado, né? Você será uma pessoa afrontada devido ao amor que você tem a Cristo, por amor que você tem à igreja. Então, certamente, as pessoas irão te aborrecer por conta disso. Entretanto, vai fazer, inclusive, trazer até algumas mazelas para você por conta disso. Entretanto, você não deve pagar este mal com o mal, né? Nós devemos pagar o mal com o bem, ou seja, as pessoas nos fazem mal e mesmo assim nós fazemos o bem para aquela pessoa. Esta aqui é a bem da dinâmica. Provérbios 16 nos fala uma coisa muito interessante acerca deste negócio. Na verdade é o Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que é isso? Quando uma pessoa vem muito furor, falando com muito furor a você, e você dá uma resposta branda, ou seja, uma resposta calma, uma resposta tranquila, o que acontecerá? Essa ira irá se apartar. Mas se você da mesma sorte falar com a mesma firmeza, com a mesma dureza, então certamente suscitará a ira. Então a ira nós sabemos que não é algo de Deus, então certamente vai criar ali uma briga, né? E certamente muitos prejuízos físicos acontecerão. Então nós devemos sempre pagar o mal com o bem. As pessoas nos fazem mal, mas nós faremos o bem, mesmo assim, porque cada um dá aquilo que tem. Então a sua essência é boa, então você vai dar aquilo que é bom. O seu coração é bom, então certamente você vai fazer boas coisas, porque é a sua essência. Há alguma coisa muito interessante que nós vamos compreender, que as flores deixam perfume até mesmo na mão das pessoas que as esmagam. E por que isso? Porque o perfume é a essência da flor. Então, ainda que as pessoas esmaguem essa flor, ela vai exalar o cheiro do mesmo motivo, da mesma razão, da mesma forma, porque é a essência. Assim também é cada um de nós, assim é você. Você tem uma boa essência, o Espírito do Senhor, né? O Espírito Santo está sobre a sua vida, então certamente você vai exalar boas coisas, né? Por quê? Porque é a sua essência.
Amar é ser empático e altruísta. Empatia. A empatia é a atitude de se colocar no lugar do outro para tentar perceber os sentimentos e emoções alheios, com o intuito de entender o contexto vivenciado por ele. Se colocar no lugar do outro. Por alguma vez você já experimentou fazer isso? Porque, de forma geral, como dizia William Shakespeare, todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente. É muito fácil eu chegar para você, quando você está sentindo uma dor, e dizer que isso não é nada. Você é uma pessoa que não tem força, você é uma pessoa isso, você é uma pessoa aquilo. Por que é fácil para eu dizer? Porque eu não estou sentindo. Não está doendo em mim, está doendo em você. Então, quando nós sentimos a dor, o que nós queremos? Uma pessoa que nos abrace e consiga perceber, ter empatia por nós, ou seja, se colocar no nosso lugar. Então, quando acontece algo e você se coloca no lugar de outra pessoa por uma questão de empatia, você conseguir compreender a dor daquela pessoa, isso aí mostra que, de fato, você tem um amor altruísta, você é uma pessoa altruísta, ou seja, você pensa no próximo, né? Você está, de fato, se interessando por outra pessoa, colocando a outra pessoa num plano para que ela entenda que ela tem valor. E isso sim é importante, porque hoje cada um, como já falei no início, cada um olha para si. Ninguém quer olhar para o outro, né? Ninguém quer se colocar no lugar do outro, agir de íntima compaixão, né? Se colocar no lugar do próximo. Então é isso que nós devemos fazer. Altruísmo. Ter essa flexibilidade faz-nos sensíveis para entender as necessidades dos outros e procurar satisfazê-las. Esta atitude de amor ao próximo não visa nenhum retorno em benefício próprio. Há aqui um ponto de se falar que é o seguinte. Sim, nós devemos ter essa flexibilidade, né, nos colocar na questão de adaptar as necessidades do próximo, sem querer ter algum retorno. Isso aqui é um ponto verdade. Entretanto, há um outro ponto. Nem todo mundo nós devemos nos colocar no lugar dele. Mas por quê? Não é uma questão de altruísmo? Sim, mas nem todos os casos. E por que não? Porque às vezes, dependendo da situação, eu vou te contar uma coisa que acontecia muito na minha igreja. Uma pessoa iria lá, sempre ia buscar ajuda, né? Ajuda financeira, principalmente ajuda financeira. E a minha igreja sempre estendia a mão. Até que nós fomos descobrir que aquela pessoa usava aquele dinheiro para comprar coisas ilícitas, ou seja, a igreja estava patrocinando a um pecador a continuar pecando, a continuar a fazer uma prática errada, pecaminosa. Então nós precisamos compreender que, dependendo das circunstâncias, você não vai se colocar no lugar do outro. Se aquela outra pessoa está fazendo algo errado, que vai fazer algo para prejudicar alguém, então você não pode se colocar no lugar dele. Você não pode ficar ali, se adaptar à necessidade deles. Por exemplo, ele precisa ali de uma ajuda financeira, por exemplo, como é o caso dessa pessoa aqui na minha igreja, você não vai dar essa ajuda financeira mesmo se você tiver. Por quê? Porque você sabe que se você dá essa contribuição financeira para essa pessoa vai fazer aquilo que é errado e vai profanar o nome do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado com a questão do altruísmo. Nem sempre nós devemos ser altruístas, nós devemos ver, observar em quem nós vamos nos colocar no lugar dessa pessoa para que assim nós não venhamos compactuar do mesmo pecado que esta pessoa. José versus Jonas. José teve empatia por dois presos ao enxergar a angústia deles e em um ato de altruísmo interpretou seus sonhos que tanto os perturbavam. Por outro lado, Jonas, ao se recusar a pregar em Nínive, evidenciou sua falta de empatia e altruísmo. Veja aqui dois pontos curiosos. José, que se colocou, mesmo, veja aqui o quadro de José, estava preso, estava encarcerado e ainda assim enxergou a angústia de pessoas e se colocou no lugar deles e interpretou os sonhos que eles tiveram. Ou seja, se colocou no lugar do próximo. Diferente de Jonas. Jonas, ele não teve essa questão de ser altruísta sobre a questão de Nínive, a ponto tal dele ter ficado triste, porque o povo de Nínive se arrependeu. Ora, se um pregador, no caso ali Jonas, foi para pregar a palavra
e as pessoas receberam a palavra e se arrependeram dos seus pecados, a melhor coisa que ele vai fazer é o que? É glorificar o nome do Senhor por ter sido usado por Deus para esclarecer essas pessoas, e essas pessoas venham ter ali a conhecer a verdade e parar os seus pecados. Entretanto, Jonas, por não ser altruísta e não ter empatia pelo povo de Nínive, ele se entristeceu. Então vemos aqui dois extremos, né? José, que teve empatia e altruísta e foi altruísta com pessoas mesmo estando preso, e Jonas no outro ponto, que não foi altruísta, né? Não teve amor ao próximo, não teve empatia por aqueles que o Senhor teve misericórdia. Exercendo o hábito de amar. Amar com palavras. Com as nossas palavras podemos destruir ou edificar alguém. Evitemos machucar, criticar e maldizer aos nossos semelhantes. Que os nossos lábios sejam usados para abençoar, curar, edificar e anunciar o amor de Deus. Sim, o amor também tem a parte da palavra. Nós precisamos sim vivenciar o amor na prática, mas o amor também fala da palavra, tem a questão da palavra. Ou seja, você não precisa fazer nada, você basta falar. Que neste caso, quando você fala, né, bem de alguém, quando você não machuca uma pessoa, por exemplo, com as suas palavras, você já está ali mostrando que você tem amor no seu coração. Então, os nossos lábios precisam ser o quê? Para abençoar pessoas, né? Para curar pessoas no nome de Jesus, para edificar e anunciar o amor de Deus. Então, sim, o amor de Deus, o amor em si tem os dois pontos, né? Tem a questão da prática, né? De aplicar, né? De ajudar, estender a mão, como foi o caso lá do bom samaritano, né? Que estendeu a mão, fez ali uma boa ação. E também tem a questão da palavra, né? Você leva o evangelho do Senhor a alguma pessoa e essa pessoa tem ali um momento de se arrepender e se arrepende e se converte ao Senhor. Isso aí você fez uma prática extraordinária do amor, a ponto de a Bíblia te chamar de sábio, né? Que a Bíblia diz que aquele que ganha uma alma sábio é. Então vê aqui coisa extraordinária. Então o amor sim tem esses dois pontos. Tem a questão do que nós falamos, né? Nós abençoamos pessoas, deixamos de maldizer o nosso semelhante e, na verdade, assim mostramos também que temos o amor na palavra. Também não adianta muitas das vezes também fazer uma boa ação aqui e lá na frente está maldizendo um, está não falando do amor do Senhor, não está abençoando pessoas e não está curando no nome de Jesus, né? Nem edificando vidas. Então parece que eu tenho amor aqui nessa questão, tem um amor na prática, mas não tem um amor na palavra. Olha que estranho, né? Então temos que ter os dois polos justamente para ter a plenitude do amor. Amor com condutas. Além das palavras, é preciso que o amor seja posto em prática. Ser bênção na vida dos outros inclui a ação, proatividade, ajudar com aquilo que possuímos, seja habilidades pessoais, sejam bens materiais. Habilidades pessoais, sim, você pode abençoar pessoas pela questão, até na questão do amor, quando você... Eu vou te dar um exemplo prático. Você, porventura, é um músico, você sabe tocar muito bem algum instrumento, e você está vendo uma pessoa, a pessoa está triste, e você começa a cantar um louvor para ela e tocar esse louvor no seu instrumento, por exemplo. Isto aqui você está abençoando uma pessoa com a sua habilidade. Você canta, o que já é algo extraordinário, você está cantando para uma pessoa que tem habilidade de cantar. Ou quando você toca um instrumento, ou faz as duas coisas, toca e canta, ou às vezes só toca, né? Isso também é uma forma. Lembra de Saul? Quando estava lá, cheio lá dos demônios, Davi tocava a sua harpa e os demônios se retiravam dele. Ou seja, Davi, não lembro, ao menos eu não lembro do texto falar que ele cantava. Apenas tocava a harpa e o espírito saía. Então veja que sim, isso é uma forma de habilidade. E tem também a questão dos bens materiais. Aí você pode pensar, mas eu não tenho muito dinheiro. Sim, você não tem muito dinheiro, mas o pouco que você tem, você dá. Lembra que a Bíblia diz? Né? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, quando nós somos fiéis no pouco, naquele pouquinho que nós temos, nós repartimos com o próximo, Deus, vendo a sinceridade do nosso coração e vendo que nós realmente estamos fazendo aquilo ali por amor e não para aparecer, o Senhor pode, segundo a sua vontade, fazer prosperar, porque sabe que você tem um bom coração e você, quanto mais você tiver, mais você irá repartir. Lembra que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, pede não recebe porque pede mal? Por quê? Porque pede para os seus próprios deleites, os seus próprios prazeres. Mas quando você está
para abençoar pessoas de todo o seu coração, mesmo você tendo pouco, o Senhor certamente vai te abençoar. E é interessante a questão, né, que as pessoas, de modo geral, hoje usam situações adversas justamente para fazer o contrário, né, para não abençoar ninguém, né, para qualquer coisa, não, tá difícil, eu não consigo, não, eu tenho pouco, então eu não vou ajudar porque eu já tenho pouco. Então nós não devemos ser assim, não. O pouco que nós temos, dá para repartir? Dá. Então vamos repartir com pouco mesmo. Já vai fazer a diferença. Amar com sentimentos. A mente é a sede das nossas emoções e dos nossos comportamentos, sendo o nosso campo de batalha mais decisivo. Por isso o diabo procura plantar maus pensamentos em nós. Muitas vezes surgem sentimentos ruins por outras pessoas, os quais, se florescerem, refletirão em nossas ações. A Bíblia fala algo muito interessante lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, que para usar o capacete, não é assim que está lá? Por quê? O capacete protege o quê? Exatamente, o capacete protege a cabeça, ou seja, a nossa mente, o nosso cérebro, ou seja, é com aquilo que nós pensamos. Então nós devemos proteger na nossa mente com o capacete da salvação. Para quê? Para que nós venhamos justamente falar isso, né? Falar, amar com sentimentos, né? Ter aquele sentimento, ter a palavra da salvação. Nós devemos sempre ter muito cuidado para não cair em maus sentimentos, né? Por quê? Porque o adversário tenta minar os teus pensamentos. Certamente que sim, a sua mente, colocar coisas na sua cabeça, né? Pensamentos ruins, né? E até fazer com que você ouça certas situações erradas, conselhos errados, para que isso fique na sua mente e você acabe fazendo coisas erradas que desagradam a Deus. O que ele está fazendo, na verdade, é penetrando, né? O adversário está penetrando na sua mente justamente para você fazer coisas erradas, né? Então, certamente, uma vez que você pensa numa coisa errada, começa a pensar e acaba praticando aquilo. Então nós devemos ter muito cuidado, né? Cuidar muito bem da nossa mente. Se porventura vier maus pensamentos em você, você repreenda no nome de Jesus, vai ler Bíblia, vai orar, vai cantar um louvor, né? Vai glorificar o nome do Senhor e repreenda esses maus pensamentos em nome de Jesus. Para concluir, após a queda da humanidade no Jardim do Éden, passamos a possuir uma natureza egoísta e perversa. Por isso, o mandamento de amar ao próximo é uma das tarefas mais difíceis para algumas pessoas, pois exige renúncia do nosso egoísmo e orgulho. Em Cristo, porém, tudo podemos fazer. Portanto, peça ao Espírito Santo que plante em seu coração um amor incondicional aos seus semelhantes, em especial aqueles que lhe aborrecem. Sim, nós devemos, é claro, é muito fácil amar aquele que nos ama, né? Difícil mesmo é amar aquela pessoa que nos aborrece, né? Aqueles professores de matemática, que só Jesus, né? Mas em Cristo nós podemos amar o nosso próximo, pedir ao Senhor, sentir, né, ali a presença do Senhor e pedir a Deus que nos dê uma direção pelo seu Santo Espírito, para que nós assim venhamos amar o próximo, porque como eu disse lá no início, geralmente as pessoas tendem a falar somente de si, olhar somente para si e não olhar para o próximo, né? Como já diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Nós não podemos fazer isso. Se a farinha é pouca, vamos repartir, fazer um pirão para todo mundo, né? Vamos todo mundo comer um bocado desse pirão. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos cair nessas questões, né? Ah, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se tem pouco, então eu quero, para mim, eu não vou repartir com ninguém. Então nós precisamos ter cuidado com esse negócio. Nós não devemos ser egoístas em nenhuma das circunstâncias. Nós devemos sempre abrir a mão e sermos generosos, porque certamente o Senhor nos dará vitória. E mais uma vez nós devemos fazer isso não por uma questão mecânica, né? Mas por amor mesmo. Nós devemos ter amor no nosso coração para com o próximo. Hora da revisão. Número 1. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Número 2. Amar o próximo como a ti mesmo. Número 3. Éramos inimigos. Número 4. José, que foi governador do Egito. Número 5. Com palavras, condutas e sentimentos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue andando em amor. E você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!